Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje começa com uma pergunta: quem de vocês aí do outro lado escreve cartas? Manuscrito, usando caneta, papel. Eu confesso para vocês que eu praticamente não escrevo mais cartas. Recentemente escrevi uma, mas era para um trabalho, uma atividade que eu ia desenvolver. No dia a dia, eu acabo usando mais o e-mail, o WhatsApp, enfim. Nesta época permeada pelas redes sociais e pelos meios de comunicação, pelas novas tecnologias, fica mais difícil da gente escrever cartas, certo? Mas quando eu era criança, lá no meu tempo de criança, era muito comum as pessoas mandarem cartas para outras pessoas que moravam em locais distantes, em outras cidades, até mesmo em outros países. E nesta época, em especial, época de Natal, era muito comum que a gente, especialmente as crianças, não é? Que já escreviam, escrevessem cartas para o Papai Noel pedindo aquele presente bem especial. Ainda hoje há este hábito em algumas famílias, em alguns locais as crianças ainda fazem, tem essa prática de escrever as cartinhas. E existe uma figura que está associada às cartas, que é o carteiro. Sim, o carteiro está ativo ainda entre nós, entregando todo tipo de encomenda, pacotes, presentes, compras feitas pela internet, correspondências, enfim, livros. Os correios ainda estão muito ativos. E o personagem do livro que eu vou apresentar hoje para vocês é justamente, o personagem principal é o carteiro. E ele está neste livro aqui, O Carteiro Chegou, que é uma publicação da Companhia das Letrinhas, uma editora que publica livros muito legais. E este livro foi escrito por Janet e Alan Auerbach. E já na capa nós temos algumas pistas sobre quem serão os personagens, além do carteiro, a participar da história. Vocês vejam aqui que há um gato de botas, uns ursinhos, uma vovó. Quem serão os personagens desse livro? O que eles estão lendo? O que será que eles receberam? Né? O que o carteiro entregou para elas? Então vamos conhecer um pouquinho dessa história e sobre o que ela fala. Então tá. A história começa assim. Na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vem vindo do sul. É o carteiro da comarca em seu uniforme azul, trazendo uma carta para os 3 ursos, olha só. E aí a gente já tem aqui, então, os personagens sendo introduzidos, né? E os primeiros destinatários, para quem a cartinha está sendo entregue, são exatamente os 3 ursos. E aí, na página seguinte, ó, pessoal, vejam que interessante, nós temos uma simulação, né? O que seria uma réplica de uma face de um envelope, com endereçamento para quem a carta está vindo, para a senhora e o senhor urso, onde eles se localizam, né, no sítio 3 ursos, mato dentro. E aqui alguns elementos, ó, que a gente pode explorar com os nossos filhos, com os nossos alunos, acerca desse tipo de correspondência. Então aqui um selo, um carimbo postal, então a gente já pode ir explorando esses elementos com os nossos ouvintes, futuros leitores. E aí no verso daquela mesma página, olha que interessante, pessoal, nós vemos o que seria o recorte do envelope já aberto e aqui dentro a correspondência. Então vamos ler e descobrir quem enviou essa correspondência para os 3 ursos. Então começa assim: querido senhor e senhora urso, querido ursinho, sinto muito, mas muito mesmo, ter entrado na casa de vocês e ter comido o mingau do ursinho. Mamãe disse que o que eu fiz é muito feio. E ficou mais brava ainda porque eu nunca como o mingau que ela faz. Putz. Papai disse que vai consertar a cadeirinha. Um beijo, cachinhos dourados. PS. Gostaria muito que o ursinho viesse à minha festa de aniversário. Vai ter 3 tipos de gelatina e um bolo com 8 velas. Então, quem mandou a cartinha para os 3 ursos foi a Cachinhos Dourados. E aí nós já temos alguns elementos para discutir. Primeiro a estrutura, né, da carta, com a apresentação, né, a saudação para o destinatário, os desenhinhos, aqui a gente vê bem desenho de criança, né, e o PS, o que vem a ser o PS. Então, se os nossos alunos ainda não conhecem a carta, é uma boa maneira, claro que a gente não vai estar lendo para ensinar coisas especificamente, mas esse livro se presta muito bem para isso, para tratar de diferentes gêneros textuais,
começando pela carta, né, que é o gênero epistolar, digamos assim, né, de uma maneira mais técnica. Mas interessante aqui, ó, é que a gente tem que pensar uma coisa. Essa cartinha remete a uma outra história, que é justamente a história da Cachinhos Dourados e os Três Ursos. E aí, o que que acontece? Se o nosso aluno ainda não conhece essa história, a gente pode até começar por esse livro e a partir deste livro aqui chegar nas outras histórias, nos contos de fada. O outro caminho, a outra dinâmica de leitura seria, primeiro, verificar se os nossos alunos já conhecem os outros contos de fada, ou até mesmo nossos filhos, fazer a introdução a esses contos, ler essas histórias para eles primeiro, para depois chegar aqui nessa história. Então são dois movimentos diferentes de leitura, mas que implicam um conceito que eu acho fantástico, que tem a ver com a escrita, com a produção de texto, com a literatura, que é a intertextualidade, ou seja, eu preciso do aporte a outros textos para entender este texto aqui. De que maneira outros textos se relacionam para fechar o sentido. Isso é muito interessante porque mostra para o aluno, dá para o aluno assim, uma visão de que a produção escrita ela é uma produção global que implica outros conhecimentos, tanto para a produção do texto quanto para a interpretação. Então são sugestões que eu estou dando, mas vejam que aqui já no começo há uma referência a outra história que não está contada aqui. E muito interessante essa carta que a Cachinhos Dourados escreveu, porque ela também é bem legal para a gente começar a explorar os sentidos que não estão explicitados. Por exemplo, quando ela diz que o bolo dela terá 8 velhinhas. Então, não diz claramente, mas aí existe uma inferência, portanto, quantos anos ela irá fazer? Então, a gente pode fazer essas perguntas para os alunos. Nossa, quantos anos será que a Cachinhos Dourados vai fazer? E aí vamos ver, né, se eles estão ligados nessas pistas inferenciais, né? E por que 3 gelatinas? Ah, bom, tem relação com os 3 ursos. Então é muito legal, já no começo desse livro a gente tem 1000 coisas para explorar, durante a mediação de leitura, fazendo perguntas, fazendo a gurizada pensar, tá? E fora que trabalha os gêneros textuais, outros, como eu falei para vocês. Bem, aí o que que acontece? Os ursinhos convidam, então o senhor e a senhora urso convidam o carteiro para um café, o ursinho junto, né? E aí tem toda essa questão, né, das profissões, da valorização desse sujeito que está prestando um serviço e tal. Eu acho muito legal isso. E aí o carteiro segue. Vamos ver para onde ele vai agora. Empurrando a bicicleta, o carteiro a pé penetra no coração da floresta. De tão fechada que era, nem dava para ver o céu. E finalmente ele chega a uma casa modesta, mas com um carro na garagem e feita de pão de mel. Uau, é uma casa feita de pão de mel, doce. Olha, acho que remete a uma outra história que talvez a gente já conheça. Que história será essa que tem uma casa que não é feita de pão de mel, mas é feita de doces? Quem é que mora naquela casa? Ah, é uma bruxa, sabe? Se eles já leram, eles vão começar a estabelecer as relações. E aí, quem mora nessa casa é exatamente uma bruxa malvada, olha. Mas ela é tão fofa, gente, olha só. Nem parece malvada, deixa eu ver se eu acho a bruxa aqui. Aqui a bruxa, ó. Eu achei uma gracinha essa bruxa, né? Será que ela é malvada mesmo? E aí a gente tem de novo, né, a face do envelope, só que um pouco diferente da carta que foi mandada para a família dos ursos. Aqui está escrito: ao morador da casa de pão de mel, mato dentro. Vejam que todos habitam o mesmo local. Abra já, não espere. Hoje pode ser o seu dia de sorte. Grátis, um relógio de bruxa em cada encomenda. E a bruxa que está recebendo a carta é membro da Associação das Bruxas e Magos. Então foi para essa bruxa que faz parte dessa associação. Então vejam que é um outro tipo de correspondência, né? Parece que não é tão pessoal. E aí nós abrimos a carta do mesmo, o envelope, do outro lado a mesma coisa, né? O envelope aberto. E vamos ver o que há dentro deste envelope. O que será que vocês acham que tem dentro desse envelope? E aí a gente pode provocar a curiosidade da gurizada, né? Dos filhos também, em casa. O que vocês acham que tem aqui? Quem será que mandou essa carta para a bruxa? O que será que tem aqui dentro? Será uma carta? Não será? E aí as crianças vão estabelecendo hipóteses, isso vai gerando uma ansiedade, elas ficam querendo saber o que é. E aí a gente abre e vê. Empório da bruxaria, tudo para a bruxa moderna. Entregamos de graça no seu covil, organizamos festas de bruxas. E aí vem todos os produtos que são oferecidos para a bruxa. Desde um abajur, o abajur da luz sinistra, que deixa o seu covil mais escuro, até a botinha feiticeira,
que vai dos tamanhos 38 a 48. Olha só que interessante, uma bruxa calçando 48. Puxa vida, será que existe esse número? Será que alguém calça 48? Aí já pode gerar uma pesquisa. Será que alguém calça esse número de pé? E aí, olha, pessoal, vão aparecendo vários elementos que instigam a curiosidade das crianças. Então vejam que isso aqui já não é mais uma carta, ele é um panfleto publicitário. Aqui há a propaganda de diversos produtos que são desse empório da bruxa. E no final ainda vem, né, o telefone para contato, ligue grátis para 0813, favor não rogar pragas. E toda uma questão do vocabulário, do campo semântico da bruxaria, né? Palavras e artigos que têm a ver com a realidade das bruxas. Então, um outro tipo de gênero textual que aparece dentro desse livro. Eu não vou continuar lendo, pessoal, o livro é longo, né? Vão aparecer outras correspondências, inclusive um cartão postal vai aparecer lá pelas tantas. E aí gera uma outra discussão bem interessante, né? Será que alguém ainda manda cartões postais em tempos de Instagram, né? Que as pessoas tiram foto, em tempo real já estão postando, em tempo de Facebook, né? Em tempos de digitalização de imagem, né? Que o celular acaba multiplicando essas imagens e fotos. Então, em que medida a tecnologia substituiu esse papel correspondência, em que medida não substituiu? Nossa, pessoal, isso aqui pode gerar um projeto de leitura fabuloso, inclusive traçando uma história dos meios de comunicação, do mais antigo ao mais atual. Dá pra fazer chover com esse material, pessoal. E fora que a história, assim, é muito legal, né? É divertida, é interessante, busca outros personagens. Então, por todos esses motivos, pessoal, eu super recomendo O Carteiro Chegou, da Companhia das Letrinhas. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo caso de leitura. Beijo grande! Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.